Olá, como você está? Bem-vindo para mais um sábado animado. Ótimo, sábado animado parece coisa do SBT aí, né? Parece de coisa de desenho animado, né, Dil? Mas tudo bem, nós estamos aqui num sábado e estamos animados, vai. Bem-vindo, a gente vai ter mais um vídeo aqui do Integre. O Integre é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. E você, se não sabe ainda, fica sabendo que todo sábado, às 9 horas da manhã, a gente lança um vídeo aqui com um bate-papo sobre ou algum livro que a gente está lendo, ou algum texto bíblico que a gente também está lendo juntos. E nós estamos, nesse momento, falando sobre parábolas e ações parabólicas de Jesus. Esse é o nosso assunto especial. E para bater o papo comigo aqui está sempre a nossa comissária especial, pronta para nos servir o cafezinho espiritual aqui. Isso aí, Carol. Seja no céu ou seja na terra, a gente está junto. Estamos juntos aí para bater esse papo, foi muito bom. E dessa vez a gente vai fazer uma dobradinha, né, Dil? Igual a gente fez a dobradinha da ovelha perdida, moeda perdida, na semana seguinte a gente fez o filho perdido. Semana passada, para você que acompanhou, galera que tá junto com a gente aí, a gente falou sobre a ação parabólica da figueira, né, estéreo, que quando Jesus fala para a figueira, chama os discípulos todos. E hoje a gente vai falar sobre o sanduíche, porque a figueira é o recheio, né? De um sanduíche que envolve a purificação do templo, que é uma outra ação parabólica de Jesus. Então, estamos nessa dobradinha aí, vamos falar de um assunto muito legal. E como é que a gente vai começar? E se você não está acompanhando, nós estamos lendo o livro do Clayton Kuntz, que chama As Ações Parabólicas de Jesus, e todo o livro está baseado no livro de Marcos, tá? Então, o assunto, né, o texto, inclusive, que nós vamos trabalhar hoje, com essa ação parabólica da purificação do templo, é o texto de Marcos, capítulo 11, a partir ali do versículo 12, tá? Então, se você também está aí, de repente está em casa, e fala assim, pô, do que eles estão falando mesmo? Abre aí a sua Bíblia, acompanha com a gente, tá? Para você saber um pouquinho do que está acontecendo. E como a Carol falou, na semana passada, e até se você de repente está aí agora em casa, tem um tempinho a mais, pode dar de repente um pause aqui nesse vídeo, abre o vídeo da semana passada, se você não assistiu, para você ver o que envolve, né, essa questão desse sanduíche que ela falou, porque Jesus, ele faz essa questão da maldição da figueira, daí ele tem a purificação no templo, e aí depois ele tem de novo o ensino com os discípulos sobre a figueira. Mas é interessante que é tipo, eu não sei se a gente vai falar que é um Big Mac aqui, eu não sei que tipo de sanduíche é esse, porque é bacana perceber que Marcos ele vai dizer que Jesus entra em Jerusalém e vai ao templo, aí ele não faz nada. Aí tem a figueira onde ele amaldiçoa, aí Jesus vai ao templo para a purificação do templo, e aí depois ele tem de novo a questão da figueira. Então você vê que tem templo, figueira e figueira aí, um aí fazendo um entre e sai. Tem camadas. É um bolo, é uma torta de aniversário, vai, cheio de camadas, tem brigadeiro, tem calda de chocolate, tem um monte de coisa aí. Exatamente. E aí que é interessante, a gente falou bastante sobre a questão da figueira, falamos sobre o contexto, vimos ali o fato de que Jesus entra no templo, Jesus vê toda aquela situação daquilo que está acontecendo no templo, e a figueira envolve, a figueira era uma planta que era extremamente ela foi muito introduzida vamos dizer assim, na teologia do Novo Testamento pelo Antigo Testamento. Tanto a figueira quanto a videira eram consideradas árvores símbolos de Israel dentro dessas questões proféticas, dentro dessa ilustração que era feita sobre o povo de Israel, né? E nesse momento Jesus, então, ele faz ali essa questão de mostrar o quanto, apesar de ela estar viçosa, né? Talvez assim, ela estava ali aparente, mas ela estava sem frutos, e esses frutos, então, receberam aí, de certa forma, essa punição, né? Da mesma forma como Jesus agora vai fazer ao vivo e a cores com o templo em Jerusalém, esse templo que ele entra ali e começa a fazer algumas coisas. O que de fato Jesus vai fazer ali, Carol? Dia, sabe que eu achei muito interessante? A gente, quando... É um texto já que muita gente conhece, né? Às vezes até pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, todo mundo... É uma história muito comum, né? Que Jesus entrou no templo e
expulsou os vendedores de lá. Isso é uma história muito conhecida. O que eu nunca tinha associado é que não é só um acontecimento, não era só Jesus com raiva, desabafando ou mandando aquelas pessoas embora porque estavam irritando ele naquele momento. Isso é uma ação parabólica com um significado. Ela representa alguma coisa. Isso é muito interessante. E aí o fato da gente ter estudado isso na semana passada me ajudou a compreender isso. Porque essa ação de Jesus de chegar no templo e expulsar os vendedores dali não foi um ato de fúria repentino de Jesus, né? Não foi só um momento de raiva. Porque a gente viu no contexto, e olha como é legal estudar o contexto, né? Olha como é legal a gente pegar os textos um pouquinho antes e um pouquinho depois para a gente entender o que está acontecendo, porque no dia anterior Jesus tinha ido ao templo e visto. Ele podia ter feito isso naquela hora, se fosse um ímpeto, né? Se fosse alguma coisa que ele estava só extravasando. Mas ele foi no dia anterior. Ele observou como estavam as coisas. Ele se recolheu. Aí ele parou para pensar, para dar aquela aula, né? Encenar aquela aula para os discípulos da figueira. E aí ele chega no templo de novo. Então Jesus está muito consciente do que ele está fazendo. E a ação parabólica da figueira já mostrou qual é o assunto, qual é o tema que Jesus está tratando, que é isso, é um lugar que era para ter sido luz. Então o templo, ele era, e aí o próprio texto vai falar depois, né, Jesus, depois que toma essa atitude, que encena e que mostra, ensina uma verdade com essa ação, Jesus fala, né, minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Então tem todo um significado nisso que Jesus está mostrando desde o começo, e aquele lugar, ele era para ser um ponto de luz, que é uma coisa que é exigida de nós também, né, Gil? Quando a gente se encontra com Deus, o que a gente precisa ser é um ponto de luz. E aí, como... Não, pode falar, pode continuar. E aí eu fiquei pensando nisso, em como aquele ponto de luz foi pervertido, como aquilo que Deus deu para Israel se tornou um lugar de ganho pessoal, de exploração, né, das pessoas que estavam ali. Não sei se a gente precisa de talvez um pouco de contexto, porque qual era a importância, o significado daquele templo, né? Era onde as pessoas iam para se encontrar com Deus. E quando ele foi estabelecido lá atrás, que Davi queria, né? O rei Davi queria um templo, aí foi o filho dele que construiu, Salomão, né? O pessoal voltar lá no texto lá atrás vai lembrar dessa história. Quando Salomão construiu, ele era para ser um lugar de bênção para todas as nações em volta. E aí o povo, né, os líderes religiosos transformaram aquele lugar num lugar exclusivista. Só a gente pode entrar, só a gente usufrui disso, se transforma num lugar de ganho pessoal. Então tudo que Deus deu para eles, com toda aquela estrutura, todas as habilidades, todos os dons e talentos que eles deveriam fazer com que as pessoas conhecessem a Deus, se transformou num lugar de exclusividade e de exploração. E aí eu fiquei pensando a respeito do quanto a gente é um ponto de luz, das coisas que Deus deu para nós, do quanto Deus deu para nós e do quanto a gente precisa ser esse ponto de iluminação e o quanto a gente está retendo isso e usando para ganho pessoal e usando às vezes até para explorar as pessoas. Então vale a pena a gente realmente fazer essa era a minha ideia mesmo, a gente precisa fazer esse caminho, né? O que é extremamente importante lembrar, pessoal, que toda a ação de Deus ao longo de toda a história, ela demonstra esse desejo de Deus de viver com o povo, de estar com o povo, de estar com as pessoas. Não há dúvida nenhuma de que a história bíblica, quando ela é entendida dentro da teologia bíblica correta, ela demonstra a maior carta de amor já escrita por todos os tempos, né? Então, assim, a Bíblia é exatamente essa carta de amor de Deus a todos os homens, a todos nós, a humanidade por completo. E quando a gente, então, pensa em todo esse relacionamento histórico,
isso precisa estar encaixado com a situação daquilo que está acontecendo naquele momento. Porque senão, realmente, a gente faz, como a Carol falou, a gente vai tirar, vai pensar simplesmente a situação, e a gente vai falar, pô, o que Jesus fez foi subir nas tamancas, né? E não é exatamente esse o ponto. Você lembrar, quando Deus, ele, desde lá de trás, quando Deus liberta o povo, o objetivo principal não era para o povo ir para uma terra, simplesmente. Não é simplesmente porque eu amo, mas ele ia habitar com esse povo. E hoje, exatamente essa mesma relação. Nós falamos que o Espírito de Deus habita em cada um de nós, que somos, que pertencemos a Ele, que entregamos a nossa vida, que entendemos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, que entendemos que Ele morreu no nosso lugar, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele pagou o preço da nossa vida que estava cativo em pecado e com isso condenado a viver para sempre distante dele, aquele famoso versículo de Romanos, né, que porque todos pecaram, então eles se afastaram, ficaram destituídos, longe da glória de Deus. Tudo isso, toda ação divina, então, é uma ação convergente, é para trazer, converter gente, é para trazer gente de volta para esse que é o relacionamento com Deus. É exatamente isso que é a relação. E quando, inclusive, todas essas coisas foram feitas, quando o templo foi construído, a marca principal não era a suntuosidade do templo. Olha só que templo maravilhoso, que era agora o que estava no coração daquelas pessoas naquele momento. Olha que templo grandioso que nós temos e tal, que ornamentos, que ouro. Quanta riqueza, nossa, como nós somos importantes. O templo construído, inclusive, por Salomão, era um templo pequeno, era um templo simples, mas o que era realmente a marca do templo? Quando a gente lembra lá, né, da leitura do texto, a glória de Deus desceu e encheu aquele lugar. Esse é o ponto principal do templo. A glória de Deus, a presença de Deus está no meio do povo. E ela deve estar ali, porque não é para o povo X ou o povo Y, é para todos os povos. É o local onde Deus está para que todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, possam ir e se encontrar com o Deus que é o Deus soberano, o governante de toda a terra, de todo o universo. Esse é o ponto principal, e é isso que aquele templo deveria representar, e que aquele povo deveria ser como luz para todos os povos, iluminando o caminho para que todos viessem até o templo e ali encontrassem com o Pai, ali encontrassem com o seu Deus, ali tivessem esse momento de íntima relação com esse Deus amoroso e grandioso. E aí, quando a pessoa chegava lá, o que ela recebia? Ó, para entrar aqui você tem que pagar tanto, para fazer isso você tem que pagar aquele negócio, a pomba tá ali, não sei o quê, papapá. E inclusive um monte de falcatrua, né? Aquela coisinha tipo assim, né? Ó, chega aqui, não, fica preocupado, você pagou aqui o carneirinho, pode deixar que eu vou, deixa comigo que eu vou fazer o sacrifício lá, você já veio até aqui, agora vai descansar. Pegava aquele carneirinho, vendia pro Zé, pro fulano, pro Beltrano, pro Ciclano, um monte de coisa ali que estava errada, um monte de situação totalmente equivocada, né? Em tudo aquilo que estava sendo vivido, até mesmo com aqueles que, mesmo que de uma forma talvez não tão sincera, mas que estavam indo ao templo, que buscavam encontrar com Deus, e chegavam ali e eram, de fato, impedidos de poder ter o seu relacionamento com Deus. Sim, e aí a pessoa vai buscando a luz e se encontra com a escuridão, né, Gil? Exato. E a pessoa vai buscando a presença de Deus. Ela encontrava com pessoas que faziam de tudo para que a pessoa não conseguisse se encontrar com Deus. É muito louco isso. Mergulhavam a pessoa na escuridão, como, para usar aí a metáfora da Carol. O contraste, né? E você trouxe uma história muito legal, Gil, que se a gente voltar lá na origem do templo, realmente, que é essa questão toda de Salomão e de tudo que aconteceu, e Deus vindo habitar com eles, olha que coisa maravilhosa, Deus já habitava com eles no tabernáculo, mostrou a presença dele, e aí reafirmou essa presença no templo também, e que coisa belíssima foi o começo do reinado de Salomão. Por quê? Porque além de Deus habitar com eles, Deus deu para eles possibilidades e habilidades que
mostrassem para os outros povos que Deus estava ali com eles. Salomão foi o rei mais sábio, né? A rainha de Sabá veio de longe para conhecer essa sabedoria, para saber quem era esse e que realmente confirmava a presença de Deus ali com eles. Então isso era uma coisa extraordinária. A luz de Deus estava ali, a presença de Deus, o reino de Deus estava ali. E como isso foi se corrompendo ao longo do tempo, por quê? Porque o ser humano se afasta de Deus, se afasta dos propósitos de Deus e a gente começa, né, quando a gente, isso é muito curioso e triste ao mesmo tempo, porque quando a gente recebe muitas coisas boas de Deus, o Sayão fala isso, né, que o sucesso é perigoso, porque a gente recebe dons, habilidades, talentos, coisas que Deus dá nas nossas mãos para que as pessoas enxerguem a presença de Deus, a glória de Deus e a bênção de Deus e venham fazer parte do reino de Deus, e a gente acaba se achando, a gente acaba usando isso a nosso favor, como se eu pudesse confinar o poder de Deus e a glória de Deus e tudo que Deus me dá a um momento, a um espaço em que isso me pertence e que ninguém mais pode se aproximar disso, porque eles faziam isso também, né, com essa coisa toda da questão dos judeus com os gentios, quem não é do povo não pode se aproximar, você não é puro, você não, né, tem toda uma restrição assim também. Olha como ao longo do tempo, como a gente vai se desviando do propósito de Deus, e o que Jesus faz, além dessa ação parabólica que conta essa verdade, Jesus está denunciando a corrupção. Jesus está mostrando para aquelas pessoas o quanto eles estavam longe do propósito de Deus, o quanto eles estavam longe do propósito daquilo para o qual o templo foi criado. E que aquilo talvez não tivesse nem mais volta, porque a figueira secou. Então, apesar de ter muitas folhas, não tem fruto, e a figueira secou. Então, talvez aquele lugar não tivesse, foi idealizado para ter servido a um propósito. E olha quanto tempo Deus esperou, Gil. Porque olha, desde quando esse templo foi construído, aí foi destruído pelos babilônios, aí foi reconstruído de novo. E olha quanto tempo durou essa paciência de Deus com aquelas pessoas, esperando para que elas resgatassem aquilo que Deus tinha dado para elas. Mas não estava funcionando. E aí, quando Jesus chega lá para denunciar toda essa corrupção, ele fala, isso aqui já extrapolou todos os limites. E aí, os líderes religiosos, já começam a tramar, né, para matar Jesus e toda aquela coisa. E o que eu li nos comentários, que eu achei muito interessante, é que uma vez que esse templo acaba perdendo a função, porque ele deveria ser essa luz que não é mais, o próprio Deus encarnado em Jesus, ele vem e ele mostra que Jesus vai completar essa missão. Jesus se torna isso que o templo deveria ter sido, né? Jesus fala, olha, a gente deu a possibilidade para vocês, Deus deu a possibilidade, mas vocês não souberam fazer nada, né? Fazer o que deveriam fazer com isso. Então isso aqui vai cair, mas o que Jesus e o que Jesus veio fazer vai durar para sempre. E a gente tem essa luz hoje, e a gente tem o Espírito de Deus com a gente hoje, e a gente tem essa possibilidade de ser luz, né, de mostrar tudo isso, que Deus é, como Ele age, e da gente tocar a vida das pessoas, para abençoar, não mais para explorar ou para ganho pessoal, né. É uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande. Uma outra lição para mim também, em tudo isso, é que esse texto também nos ensina que você precisa, aqui eu quero deixar assim bem claro, tá? Você precisa entender a responsabilidade sua, pessoal, em relação à sua vida espiritual. Hoje você é o templo do Espírito Santo. É assim que o Novo Testamento nos chama, templo do Espírito Santo, né? Então, o templo de Deus, afinal o Espírito Santo é Deus. Então nós somos hoje o templo de Deus, nesse sentido, não feito com mãos humanas, mas o templo de carne. E você é responsável por essa realidade. Porque ainda hoje há pessoas que terceirizam a sua responsabilidade espiritual e a sua vida espiritual na mão de cambistas espirituais. Olha e isso você não deve fazer. Você, desde que o véu do templo foi rasgado, quando Jesus, naquela sexta-feira, morreu por nós, querido,
Você precisa orar? Fecha o seu olho, fala com seu pai. A Você precisa ligação é se alimentar direta. espiritualmente? Abra a Bíblia e fala, Senhor, eu quero ouvir você, eu preciso ouvir você, eu quero esse relacionamento contigo, né? Não é o Dilean que vai alimentar você espiritualmente. Quem alimenta você espiritualmente é o Espírito. É ele que te É o alimenta próprio Deus. espiritualmente. É exato, é o próprio Deus. Não existe homem, não existe o Zé, fulano, Beltrano, não existe. Quem alimenta espiritualmente é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, você tem a responsabilidade sobre a sua vida espiritual. Isso, então quer dizer que então eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ouvir o meu pastor, não é isso também que a gente está falando. Não é por aí que a Calma, coisa... calma, pequeno gafanhoto, calma. Calma, pequeno gafanhoto. Mas você não pode terceirizar a importância da sua vida espiritual. Poxa vida, você está com uma necessidade, você está com uma, sei lá, passando por uma coisa. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar. Vamos, inclusive, buscar na palavra de Deus o que a gente pode aprender para ajudar a resolver essa situação. A Bíblia fala que, inclusive, nos conselheiros há sabedoria. Ó, tem uma Sim. mosca aqui. Mas eu tomei banho. Mas a gente tem Afinal essas de contas é questões. sábado, né? Exatamente. Mas a gente tem essas questões. Então tome cuidado com essa questão, querido. Não terceirize a sua vida espiritual. Não terceirize a sua oração. Não acredite que se você, em vez de dar o dízimo esse mês de 10%, se você der 15%, a sua oração vai ficar mais forte. Ela não vai, não adianta, não existe esse tipo de relação. A gente sempre volta nessa troca, né? Parece que a gente Exato. ainda tem aquele espírito desses cambistas que ficam fazendo negociações e achando que a gente consegue enrolar, né? Que a gente consegue trocar a moeda, o câmbio e falar com Deus de um jeito assim que pode negociar. E que coisa, é muito, muito curioso, Dil, porque aquelas pessoas, principalmente os líderes religiosos, eles estavam presos nessa questão de regras, né? Uhum. E é isso que você está falando. Então, muitas vezes, tentando trazer isso para a gente hoje, parece que a gente acha melhor seguir um rito, a gente acha melhor estar dentro das regras, a gente acha melhor. E aí, quando Jesus vem e tenta desmontar todas essas coisas, porque as nossas próprias regras, elas, inclusive, facilitam a corrupção. As nossas próprias regras, a gente começa a criar tanta coisa que a gente se corrompe e a gente não está nem percebendo, e aí Jesus vem e derruba com as nossas mesas, derruba, né, com aquilo que a gente está tentando criar, e a gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente acha que Jesus que Deus está sendo, reagindo, né, de maneira muito over, assim, digamos, né, nossa, que Jesus fez foi muito over. Usando uma linguagem contemporânea. E a Bíblia na linguagem de amanhã, né? Como diz aí. Exatamente. E na verdade, não. Na verdade, o que Jesus está fazendo é libertando. Ele está libertando e ele está mostrando que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que é através dele, né? E que existe responsabilidade na liberdade. Mas o que existe é uma ligação direta com Deus, é uma comunicação direta com Deus, isso que você trouxe para a gente agora. Né? Jesus veio fazer isso, ele veio libertar a gente de todas essas amarras, dessas regras e de toda essa corrupção na qual a gente se envolve com muita facilidade. Né? Bom, e uma coisa também que eu acho bem interessante da gente ainda também apontar para tudo isso que está acontecendo é cuidado para você não usar a desculpa de Jesus e fazer indignação indevida. Como a gente colocou aqui, pessoal, Jesus não simplesmente chegou lá e viu uma situação, saiu dando porrada em todo mundo. Não foi assim. Veja só o texto de Marcos, ele foi num dia, viu a situação, voltou para casa, para junto dos seus amigos, junto com seus discípulos. No dia seguinte ele foi lá e aí então ele agiu. Então não foi uma ação por impulso, não foi uma ação desmedida, não foi uma ação impensada, mas foi sim uma ação contra o mal. E nós precisamos aprender com Jesus a não só ver o mal e ficar calados. Nós precisamos aprender a ver o mal e agir contra o mal.
A gente não precisa sair chicoteando ninguém, mas também a gente não pode ficar omisso ao mal que a gente está vendo de fato acontecer. Como a Carol colocou, eu vou usar agora a ilustração dela, vou roubar dela a ilustração, nós somos luz do mundo. E essa luz precisa brilhar. E não há, então, a parábola, né, que Jesus conta ali, lá em Mateus capítulo 5, a luz não foi feita para ser colocada debaixo da cama, né, para ser escondida em algum canto. Ela foi criada para ser colocada no lugar que vai iluminar o ambiente. E é isso que eu e você somos. E nós precisamos ser isso também em relação ao mal e à maldade que existe no mundo, a perversão da coisa. Agora, isso não é desculpa para a gente chegar na voadora em relação a ninguém, tá? Não é para chegar agora, tem um grupo aqui que se reúne na rua da minha casa e eu acho que eles são... Vou derrubar tudo. Então eu vou chegar lá, vou pegar um taco de beisebol. Não, você tá errado se você tá pensando assim. E se você fizer isso, você tá duplamente errado, tá? A forma como hoje nós temos de fazer a luz brilhar é, primeiro, denunciar se há alguma coisa errada, mas principalmente viver a coisa certa, fazer a coisa certa e espalhando isso para todos os lugares, mostrando, olha, aqui assim é o certo a fazer e aqui é o lugar onde nós fazemos desse jeito, da forma como a Bíblia nos ensina. Então, porque geralmente as pessoas, por uma pretensa apologética, a síndrome de que eu tô certo, elas se tornam agressivas, grosseiras, maldizentes, e aí tudo isso é pecado. Aí, então você não tá lutando contra o mal, você tá fazendo o mal prosperar. Exatamente. Você está sendo o mal, porque às vezes a gente realmente tira do contexto, mas Jesus era sempre movido por amor, compaixão e misericórdia, o tempo todo, para todas as coisas. Então esse é o nosso grande exemplo, é isso que tem que nos mover, da mesma maneira como Jesus era movido por amor, a gente também tem que ser movido por amor. E algumas vezes o amor, ele não consegue ver injustiça e ficar parado. Então o amor move a gente a colocar naquele lugar a justiça do reino de Deus. Mas é movido por amor. 13 vai dizer isso, né? O amor não se alegra com a injustiça. Com a injustiça. E que era o que estava acontecendo no templo. Então Jesus denuncia também isso. Corrupção e injustiça. Porque o coitado do peregrino, ele vinha lá de longe, 100 quilômetros, como é que ele ia carregar a ovelhinha para o sacrifício? Como é que ele ia trazer as pombas? Como é que ele ia fazer as coisas? Então, Jesus não estava necessariamente dizendo que que não podia ter comércio ali. O que Jesus estava denunciando era a corrupção em cima disso. Então, é o que a gente precisa, movidos por amor, denunciar a injustiça, mas sempre, o tempo todo, amando, com misericórdia, né? Como Deus espera que a gente faça. É Deus em nós, sempre. É Deus em nós. Obrigado, Carol. É isso, Diogo. Gostoso. Poxa, foi uma paulada com carinho, né, essa. E a gente vai encerrando aqui, convidando vocês, já aproveitando nesse ensejo. Primeiro se você não é inscrito no canal aqui, poxa vida, se inscreve aí, ativa o sininho. Você já sabe que todo sábado, às 9 horas da manhã, tem o vídeo do Integre, mas amanhã de manhã, às 9h30, tem a nossa celebração online, com músicas, com uma mensagem especial, enfim, com um momento de intercessão, com tanta coisa bacana que vai acontecer. Na segunda-feira tem mensagem, à noite tem o Rota 66 para você poder acompanhar a sua leitura bíblica. Terça e quinta-feira tem o curso Macários, curso de teologia da IBNU. Então tem muita coisa que vai acontecer durante a semana, é por isso que você tem que se inscrever no canal e ficar ligado. E se você está aqui em São Paulo, amanhã, 9h30 da manhã, temos o nosso culto aqui na Rua Tianguá, número 25, e 11h15 temos a nossa celebração. Você é convidado a estar com a gente. O café tá pago, pode vir, garantido. Dessa vez é você que paga o café, hein, Dio? Por favor, eu paguei da semana passada. Ele vem dar um abraço na gente, galera. A gente tá esperando. É isso aí. Carol, um grande abraço pra você também. A gente se vê sábado que vem. Tchau, galera!